Os intentos de Deus são infalíveis e são inerrantes. E nós estamos aqui tendo o privilégio e a oportunidade de celebrar, neste domingo, a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa história, sobre a vida desta igreja. E convidamos a você que participe com grande alegria disso. O aniversário da igreja, aniversário do povo de Deus, das lutas e das vitórias. E a palavra de Deus nos orienta nessa noite e nós buscamos a orientação ouvindo o que Deus nos diz, abrindo juntos as nossas Bíblias, no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a realidade da nossa vida. A realidade daqueles que confiam em Deus. O Deus que nos restaurou, mas que também nos restaura, que cuida sempre do seu povo e da sua igreja. O Deus que se revela em tudo que faz, em toda a criação, mas também que se revela pessoalmente àquele que nele crê. O coral da igreja nos ajuda a lembrar dessa realidade com esse hino, que vai agora cantar para louvar a Deus.
Vamos ter a oportunidade de falar com Deus. Eu vou convidar o pastor Donaldo. Por favor, Donaldo, pode nos conduzir ao Senhor numa palavra de oração. Tim, você pode trazer o microfone para o pastor Donaldo na hora da oração, para a gente participar com ele, por favor? Obrigado, Tim. Obrigado. Senhor, estamos na Tua presença como povo que se reúne, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que os Teus propósitos vão se cumprindo passo a passo e que Tu nos chamas para participar deste empreendimento. Amém. Tu nos queres envolvidos na Tua obra. Amém. Mas para isso também Tu precisas preparar o nosso coração, acalmar a nossa alma, purificar-nos de nossos pecados. Assim, Senhor, reunidos como igreja, neste momento, nós Te bendizemos, mas também nos pomos debaixo da Tua boa mão, para receber de Ti as bênçãos, os desafios, as advertências que cada um de nós necessita para o viver diário. Amém. Bendito sejas Tu, ó Deus, que por meio de Jesus Cristo nos fortaleces e dirige os nossos passos. Oramos em nome de Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé, por favor. E antes de cantarmos esse hino, que nos dá o grande privilégio de adorar a Deus juntos, vamos ver também quem Deus trouxe, quem está ao nosso lado. Vamos reconhecer uns aos outros, nos cumprimentar no Senhor e depois unir nossas vozes em adoração ao Senhor com o hino Vinde Cristãos, cantai. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Tim, por favor, você pode dar um pulinho até aqui à frente? Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias juntos no livro dos Salmos,
no Salmo 133. Esse salmo de Davi, que era cantado enquanto os irmãos peregrinavam juntos para um tempo de adoração e louvor ao nome do Senhor. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados, porém com toda a devoção do nosso coração, esse salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordenam ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus por sua santa e boa palavra. O coral vai nos dirigir a Deus também em mais um cântico de adoração que diz que Cristo é o fundamento da igreja. E na terceira estrofe, nós todos nos colocaremos de pé para juntos também adorar a Deus e cantar este hino.
Queiram se assentar, por favor, queridos irmãos e irmãs. Como é doce essa certeza e essa convicção de que essa preciosidade que desde a antiguidade é proclamada, de que estarmos juntos é precioso, como o perfume mais raro e mais doce, como o óleo da unção sacerdotal, que estarmos juntos é tão precioso, valioso e importante, quanto o orvalho que rega os vales e os montes, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alimento, segurança. Melhor ainda é termos a certeza de que nós estaremos juntos com essa preciosidade, sempre, com a firme base, alicerçados na pedra eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Como é bom termos essa certeza e essa convicção. Nós somos a família de Deus. E ali, ordena o Senhor bênção e vida, não por um mês, não por alguns anos, mas para todo sempre. Como tudo o que Deus faz é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um tempo para orar silenciosamente, e cada um de nós buscar em Deus, que é a fonte do perdão e da misericórdia, buscar reconciliação, renovação, todas as virtudes que nós desejamos, ansiamos, nós podemos alcançar orando e deixando que a palavra de Deus nos molde, nos transforme, nos dirija. Podemos nos lembrar também de interceder por outros irmãos, nossos irmãos, da mesma família, da família da fé, que padecem, que sofrem, que morrem por amor de Cristo, do Evangelho, porque estão firmados nessa rocha. É impossível se desligar dela, e por isso, muitas vezes entregam a sua própria vida. Vamos orar a Deus silenciosamente, confessar pecados, apresentar a Ele tristezas, angústias, motivos pelos quais nós nos sentimos, pelos quais sentimos o peso, também interceder por aqueles que estão perto e longe. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Querido Deus, reunidos como a família de Cristo em Tua casa, nós podemos sentir o Teu amor mais uma vez. Obrigado, Pai, porque Tu estás no meio do Teu povo, Tu és a preciosidade no meio de nós. Senhor, diante da Tua presença santa e amorosa, nosso coração é impulsionado, é movido, e nós queremos confessar a Ti, ó Deus, que somos fracos e pecadores. Sabemos, ó Deus, que com pensamentos, olhares, palavras, atitudes, até mesmo com a nossa omissão, nós entristecemos o Teu Espírito Santo, que habita em nós,
Por isso há, ó Deus, em nós, a necessidade de dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, por amor do teu nome. Inspira-nos a andar pela vereda reta. Ajuda-nos a seguir a justiça e a paz. Também queremos colocar diante de Ti, ó Deus, todo o cansaço e tristeza do nosso coração. Muitas vezes o próprio pecado, nós mesmos, ó Deus, na nossa pequenez, trazemos sobre nós esse peso. Ó Deus, toca nas nossas famílias, nos casamentos, nos filhos. Ó Deus, envolve-nos, enche-nos. Traga-nos, ó Deus, para o centro da Tua vontade. Ensina-nos, para que nós possamos viver aliviados, atender, ó Senhor Jesus, o Teu apelo, quando Tu dizes: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebe o nosso coração na Tua presença, Senhor. Ouve o nosso clamor. Também intercedemos, Senhor, pelos nossos irmãos que padecem e sofrem perseguições físicas, emocionais, intelectuais, nas nações e aqui. Ó Deus, supre, consola, dá força, garra e graça. Ó Deus, ajuda-nos também, como irmãos que somos, a nos ajudarmos uns aos outros, a estendermos mais as nossas mãos, nos unirmos mais no momento da dificuldade. Senhor, nós sabemos que Tu nos ouves, porque Tu és o Deus vivo, e não é pelo nosso mérito que nós buscamos a Tua presença, Pai, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Nós temos o privilégio de ter conosco nesse domingo o reverendo Obedes, que tem nos trazido palavras vindas de Deus. Na escola dominical nós tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho missionário da nossa igreja, e o pastor Obedes nos trouxe a lembrança, o fato de estarmos em Jerusalém hoje. Nós temos que evangelizar aqui. Certa vez eu ouvi pessoa dizendo que missões nós fazemos orando, contribuindo ou indo. Eu acho que nós fazemos missões orando, contribuindo e indo. Sempre. E nós temos o privilégio, hoje, de consagrarmos a Deus também recursos para a sua obra. De trazer à frente, no altar de Deus, um pouco do muito que Ele tem nos dado. A fidelidade dEle está sobre as nossas mesas, sobre as nossas despensas, e nós louvamos a Deus e agradecemos por isso. E nós temos a oportunidade agora de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com amor e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você nos visita, não se sinta constrangido. Esse é uma honra, um dever, um privilégio dos membros dessa igreja. Mas se você quiser também contribuir na casa de Deus, sinta-se à vontade. E para esse momento de consagrarmos a Deus os nossos dízimos e ofertas, nós vamos cantar este hino, e no 546 do nosso hinário, dá-me tua visão, Senhor. Vamos nos colocar de pé então e cantarmos. Almas perdidas sem teu amor, sem
Nós convidamos a nossa irmã Renata a vir aqui à frente, por favor, Renata. E também as crianças que têm entre 2 e 7 anos de idade podem vir aqui à frente com a Renata. Há uma mensagem preparada para as crianças dessa faixa etária. As crianças menores, se acaso forem necessária a presença de um dos pais com elas. Então, nós também vamos orar em gratidão a Deus. Marcelo, você pode nos conduzir, por favor, querido? Pai querido, obrigado que o Senhor tem nos dado tantas coisas, Pai. Não tem nos faltado nada, alimento, abrigo, roupa, casa, emprego, nada tem nos faltado. Obrigado que o Senhor nos deu a salvação, a vida eterna. Obrigado que o Senhor nos deu a liberdade de termos a Tua Palavra, lermos livremente nesse país, nos reunirmos, nos congratularmos livremente na Sua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Senhor, aceita um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, Senhor, que entregamos aqui no Teu altar, Pai. Pedimos também que o Senhor esteja falando ao coração das crianças aqui, Senhor. Fala através da Tua serva, Senhor. Obrigado que o Senhor trouxe ela para trabalhar aqui conosco. Amém. E fala também, Senhor, ao nosso coração através do servo que vai trazer a mensagem. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Omedes está conosco nesse dia como mensageiro de Deus para todos nós. Ele é o pastor da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Deus também tem dado a ele o privilégio e a responsabilidade de ser um dos que coordenam todo o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com outras pessoas que fazem parte da Assembleia, da APMT. O pastor Obed está lá já há vários anos, contribuindo de maneira assim valorosa para a expansão desse trabalho de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as culturas e a todos os povos. Então, pastor Obed, isso é um privilégio para nós termos o Senhor conosco esse fim de semana. Pedimos que o Senhor leve nosso abraço para a sua igreja e a nossa gratidão também por nos ceder o irmão para compartilhar daquilo que o Senhor tem concedido ao irmão durante esse fim de semana. Deus te abençoe. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse momento. Eu quero, antes de ler a palavra do Senhor, expressar também a minha gratidão, a honra de estar aqui com os irmãos, compartilhando desse momento de aniversário, 56 anos, e poder rever irmãos também, parentes, né? E é uma alegria estar aqui com essa responsabilidade tão grande de abrir a palavra do Senhor, e quero convidá-los para que abram na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso, são 2 versículos, versos 1 e 2, Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos ler juntos todos esses 2 versículos da palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar. Santo Deus, meu Pai, como é bom, Senhor, estar aqui, experimentando dessa comunhão santa, ministrada nos nossos corações através do Teu Santo Espírito, Pai. É como um óleo precioso, Pai. É como um orvalho que nos refresca a alma. É bom, ó Pai, ver que o Senhor tem ministrado bênçãos ao longo dos anos sobre essa igreja. É bom encontrar com o pastor, os líderes. É bom ouvir esse coral, ó Pai, que nos enleva a estar na Tua presença. A oportunidade da oração, de nos achegarmos em comunhão diante do Teu altar, colocando as nossas lutas, certos da graça bendita do Senhor que tem sido ministrada sobre nós, sobre essa igreja, sobre as famílias, ao longo dos anos, Pai. Como é doce essa comunhão, Pai. E eu te agradeço a oportunidade, a honra de estar aqui e participar de tudo isso e compartilhar com os irmãos essa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor realmente nos leve a estabelecer compromissos novos com o Senhor. Abençoe a cada pessoa, Pai. Que ao sairmos daqui, possamos ter a certeza que fomos tocados pelo Senhor. De alguma forma fomos tocados pelo Senhor, ó Pai. Eu clamo ao Senhor a Tua presença e a Tua direção agora, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu começo citando uma frase que Conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf, com o nome desse a citação fica até bonita, né? É o conde que eu falei hoje cedo, aqueles que estavam aqui, da igreja moraviana, e quando ele ia despedir de um missionário, quando um irmão ia para o campo missionário, ele então dizia: deixem que todos vejam que tipo de pessoas vocês são, para que elas perguntem, quem faz pessoas desse tipo? Eu gosto dessa frase, meus irmãos, porque ela nos desafia. Quem somos, na verdade, aqui nessa terra? Por que o Senhor nos colocou aqui? O que Ele espera de nós? O que Ele espera da sua igreja? E é interessante, quando a gente tem visto nas igrejas tantos modos diferentes de viver a vida cristã. Estava lendo há pouco tempo, falando de um autor, e ele dizia que, alguns anos atrás, quando você dizia para um filho ou uma filha, quando eles iam para um programa, uma festa, coisa parecida, e a gente dizia: olha, comporte-se. Eles sabiam exatamente o que era, como eles deviam se portar ali. E ele dizia que hoje, muitas vezes, já não sabemos mais como devemos nos portar, como eles, quando fala que deve haver um comportamento, de que maneira? Tem que explicar mais, com detalhes. Então, quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu fico pensativo e quero compartilhar com os irmãos as minhas reflexões. Ouvindo a história de um missionário pregando na Índia, e ele falando ali a respeito de Jesus, falando quem era Jesus, as atitudes, a maneira, o caráter. Ao terminar a sua explicação, as pessoas disseram para ele: esse homem já esteve aqui. E ele então conversando, tentando descobrir que quem esteve ali, eles chegaram à conclusão que era Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, que esteve ali um tempo, e houve uma identificação tão grande dele,
do caráter dele, da vida dele, das atitudes dele com o Senhor Jesus, que aquelas pessoas entenderam que o Senhor Jesus já havia passado por ali. Por outro lado, nós temos que engolir amargamente, né, a famosa frase de Mahatma Gandhi, que dizia: eu gosto de Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. Meus irmãos, esse texto é muito simples, como a palavra de Deus. Paulo escreve um dos grandes tesouros da literatura, como diz o reverendo Hernandes, a respeito dessa carta. Quando nós abrimos a carta aos Efésios, e é necessário uma reflexão calma sobre essa carta. John Stott, ele faz uma divisão que eu considero muito didática, muito interessante, fácil de nós entendermos. E ele fala que, em primeiro lugar, Paulo ele faz uma explanação sobre a nova vida em Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10. Paulo apresenta realmente o chamado, a eleição, o amor de Deus e a proposta de Deus para os eleitos, apresentando ali a boa vontade de Deus em nos escolher, nos chamar, nos separar para uma nova vida. A partir do verso 11 do capítulo 2, ele então muda o seu foco, já não fala individualmente, mas ele fala agora a respeito de uma nova sociedade. Fala da igreja, fala do corpo de Cristo, a família da fé, esse edifício que deve ser construído sem rachaduras. E David Sitman, ele fala exatamente isso, que Paulo escreve a pessoas que ele desejava que fossem construídos santuários sem rachaduras, edifícios que tinham alicerce em Cristo, colunas bem firmes no ensino dos apóstolos. Então ele fala da nova sociedade, da igreja do Senhor, onde essa multiforme sabedoria de Deus vai ser ministrada. Deus deu todo o poder à igreja. Então ele fala sobre essa nova sociedade, e a partir do capítulo 4, verso 17, ele então, para essa nova sociedade, ele define que é exigido, sim, é necessário novos padrões de vida, de conduta, e ele fala, olha, despojando-vos de todas as coisas, os rudimentos do mundo, revesti-vos agora como eleitos de Deus. Aquele que mentia não deve mentir mais, aquele que furtava não deve furtar mais, não deixe a ira, o sol se pôr sobre a vossa ira. Então ele vai falando a respeito de tantas coisas, até que chega nesses 2 versículos do capítulo 5, e ele então conclui e vai trazendo essa conclusão que devemos, na verdade, ser imitadores de Deus, como filhos amados. Meus irmãos, Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que filhos devem ser como pais e devem oferecer todo esse comportamento como um sacrifício que se expressa em algo que seja bem aceito, um aroma suave diante do Senhor. Esses novos padrões, meus irmãos, com certeza vão estabelecer novos relacionamentos. E a partir do verso 22 do capítulo 5, Paulo então começa a falar, olha, os relacionamentos vão ter influência sobre esse novo comportamento. Marido com as suas esposas, esposas com os maridos, pais com os filhos, filhos com os pais, os senhores com seus servos, os servos com seus senhores. Então Paulo apresenta, e John Stott faz então essa divisão que eu acho interessante, e esse texto que quero trazer algumas ideias e duas exortações que há nesse texto, exatamente dentro dessa divisão
onde ele nos mostra que é necessário que a igreja, que os filhos do Senhor devem realmente ter novos padrões de conduta. O que é realmente ser um cristão? E a primeira exortação que Paulo traz é simples: sede imitadores de Deus. Hendrick se pergunta: como poderemos imitar alguém a quem nem sequer nós podemos conhecer plenamente? Isaías apresenta esse Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E a gente imagina naquela cena a fumaça, todo aquele momento ali, algo inatingível, alguém inatingível, que nós não temos sequer condição de nos aproximar, mas Ele vem em nossa direção. E Ele toca os nossos lábios. No momento que Isaías declara: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Nessa hora o Senhor toca os lábios de Isaías com a brasa viva do altar. Ele vem em nossa direção. E nessa oportunidade que o Senhor nos concede de nos identificarmos com a sua santidade, então Ele fala a Isaías. Ele nos envolve, Ele nos chama. E é nesse quebrantamento, meus irmãos, nessa atitude de humildade, que realmente nós vamos poder receber de Deus esse toque e a capacidade dada por Ele de imitá-lo, de ser como Ele, de experimentar da sua santidade, da sua pureza. Então, nós podemos imitá-lo, sim. Essa palavra é mimetai, que vem na biologia, todos nós já estudamos isso, essa capacidade de mimetismo, quando alguns animais, borboletas, camaleão, alguns animais e insetos têm a capacidade de se identificar com o habitat que está ali e se identificam. Então, é exatamente essa palavra tem esse significado de ser igual. E nós somos exortados, queridos, somos exortados a parecer com Deus. E quando abrimos a palavra, vamos encontrar exatamente a expressão exata do ser de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver esse varão perfeito e podemos agora estabelecer aquilo que é necessário em nós a partir do caráter, da vida, das atitudes, do palavreado, da maneira que o Senhor Jesus tratou a todos em seu ministério aqui na terra. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele sempre foi uma pessoa cuidadosa com as coisas do Senhor, do Pai. Quando Ele entra no templo, Ele vê aquele templo sendo usado para tantas coisas, então Ele se prepara, volta ali, expulsa com força, com vigor, porque Ele tinha cuidado ao mesmo tempo, Ele era sensível. Quando Ele vê a situação daquele povo, Ele chora sobre Jerusalém. Ele é amoroso, Ele tem compaixão. Quando Ele vê alguém com fome, Ele se dispõe a ir. Ele cura, Ele trata as pessoas. Ele gasta horas durante a noite para ouvir as dúvidas de pessoas. Então o Senhor Jesus é esse incansável, humilde e principalmente santo. Então Ele nos convida a imitá-lo. Sede imitadores de Deus. Ouvi uma frase outro dia a respeito de um pastor que é conhecido e alguém dizendo que a filha dele afirmou que ela só sabia, tinha certeza que o pai dela, pastor, era pecador porque a Bíblia estava dizendo, ela acreditava na Bíblia. É possível, meus irmãos, é possível vivermos
uma vida santa, diferente. É possível estabelecer uma contracultura hoje. O problema é que muitas vezes nós ficamos constrangidos em ser diferentes. Não é fácil a contracultura, é como se terminasse um jogo de futebol e a torcida toda está saindo do estádio naquele momento e tentando entrar. É mais ou menos assim o sentimento do cristão, da juventude, dentro de uma universidade, ou as condutas hoje na sociedade, diversas áreas. Então essa contracultura não é fácil, mas é necessária. O Senhor espera isso de nós. O Senhor espera realmente que nos coloquemos de uma maneira diferente nesse mundo, um ministério diferente. E nós somos convidados a levar essa mensagem, e para isso é necessário que vivamos de forma santa, justa e piedosa nesse mundo. Meus irmãos, nós temos uma mensagem para levar. A nossa vida não é importante, mas é necessário que as pessoas vejam em nós a mensagem. José Coblin, ele faz uma citação interessante a respeito da nossa vida como cristão, e ele fala que somos como carteiros. Levamos uma mensagem. E as pessoas ficam ansiosas com a nossa chegada. E quando a campainha toca, eles estão esperando ali a mensagem, a carta. Mas quando abre a porta, eles não olham para o carteiro. Eles olham para a mão do carteiro. Porque eles querem a carta. Eles querem a mensagem. E assim, meus irmãos, devemos viver a nossa vida. Levando a mensagem, mas de maneira correta, glorificando realmente o Senhor, o nosso Deus. Há uma segunda exortação, meus irmãos, nesse texto. O texto diz: andai em amor. Andai em amor. Então, além de imitar a Deus, é necessário viver de uma forma amorosa, de compaixão, misericordiosa, andai em amor. É interessante quando lemos o fruto do Espírito e ele fala a respeito da bondade e da benignidade. É necessário que compreendamos essas palavras. A bondade é como se eu desse alguma coisa para alguém e saísse, e muitas vezes entregamos, mas reclamamos. Assim, olha, eu tive que entregar o que eu tinha. Agora, a benignidade é quando é o sentimento da bondade, não é? Quando o meu coração expressa exatamente aquilo que eu fiz, a minha atitude. Então, é necessário que andemos em amor, como o Senhor Jesus se entregou como um sacrifício em aroma suave, a nossa oferta também deve ser agradável a Deus. Temos uma mensagem a pregar, meus irmãos, e ela não é uma mensagem simples. Levar uma mensagem do Evangelho hoje, estava conversando no acampamento com os jovens essa semana e perguntando a eles, é fácil chegar numa universidade e falar a respeito de Deus como Criador? É fácil chegar numa faculdade de psicologia, havia ali 2 estudantes, e falar do Evangelho de Jesus? Meus irmãos, é muito complicado essa tarefa hoje, num mundo secularizado, um mundo que realmente não tem buscado o Senhor. Antigamente, tudo que acontecia, você olhava para cima, não é? Querendo, o que Deus tem para mim? Era simples. Aí, com o passar do tempo, o racionalismo vem e as pessoas então começaram a ouvir, olhe para a sua mente para tomar as decisões, não precisa olhar para Deus. Aí veio uma época do romantismo e falou assim, não, olhe para o seu coração, não precisa olhar para Deus. Aí vivemos agora nessa época do existencialismo e todo mundo diz, olhe para a tua vontade. Você não precisa perguntar nada para Deus. Você tem vontade de fazer? Faça.
E essa mensagem, então, não é uma mensagem fácil. Ray Comfort, ele ilustra essa mensagem da seguinte maneira, achei interessante, é como duas pessoas dentro de um avião, e alguém chega para uma pessoa e diz para ela, fala assim, olha, coloca esse paraquedas, você vai sentir muito bem com esse paraquedas. Aqui dentro, coloque o paraquedas, você vai ficar feliz. E ele coloca o paraquedas, mas na verdade aquilo começa a incomodar. Ele senta, tem aquela coisa nas suas costas, há um peso, as pessoas olham, começam a rir daquele paraquedas, e fica estranho, e chega uma hora que ele tira o paraquedas e desiste. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje, essa é a mensagem que está sendo pregada hoje. Olha, aceite a Jesus, vai ser muito bom, tudo vai melhorar na tua vida, a prosperidade, muitas coisas vão mudar. Mas com o passar do tempo, ele vai sentindo um peso, a perseguição, as dificuldades da vida de viver de acordo com o padrão do Senhor, muitas coisas. Então, as pessoas se incomodam e desistem. Quantas pessoas têm desistido? Fomos fazer um projeto missionário, meus irmãos, olha, a grande maioria das casas, a gente chegava, sempre tinha uma pessoa ali, falou assim, não, eu sou afastado. Pessoas que já tinham passado por uma igreja já tinham desistido. Mas a mensagem de amor é diferente. Quando alguém chega e dentro de um avião pega o paraquedas e fala assim, olha, coloca esse paraquedas, porque esse avião ele está com defeito, ele vai cair. E ele está a 7.000 metros de altura. E você precisa desse paraquedas. E a pessoa prontamente coloca o paraquedas, pode estar incomodando, pode estar pesado, as pessoas vão rir, não importa, o importa é que a hora que o defeito se estabelecer, e nós sabemos que esse mundo está caminhando para um defeito, logo, não é? Ele vai cair, e a própria palavra de Deus diz isso, mas eu tenho um paraquedas. Aí a pessoa estabelece um relacionamento de gratidão. E o cristão, meus irmãos, ele precisa andar em amor. Ele precisa pregar essa mensagem com amor, essa mensagem que realmente vai trazer a certeza de vida eterna para aquela pessoa, para as pessoas que estão ao nosso redor. E precisamos apresentar essa mensagem com o nosso coração cheio de amor por essas pessoas perdidas. Os irmãos, pensando nisso, eu queria encerrar a minha palavra lembrando de uma pessoa que marcou muito a minha vida. Eu, na minha juventude, eu lia muitas histórias missionárias. E uma das histórias marcou muito e sempre me impressionou a vida de Davi Livingstone. Davi Livingstone foi um explorador. Ele caminhou pela África, isso por volta do ano 1860, e ele mapeou rios, e ele mapeou cachoeiras, e ele era um médico, e ele ia de aldeia em aldeia, cuidava das pessoas, e até que ele se estabeleceu em uma aldeia na Zâmbia, e ali ele viveu proclamando, ensinando, cuidando das pessoas, amando aquelas pessoas, e amava de coração aquelas pessoas. E ele morreu no 1º de maio de 1876. Ele foi encontrado morto, ajoelhado na beirada da sua cama, e aquelas pessoas, os nativos ali, pegaram o corpo de Davi Livingstone, abriram o seu peito, tiraram o coração, e enterraram o coração debaixo da árvore da aldeia. Pegaram o seu corpo, fizeram um preparo naquele corpo, fizeram um cortejo de 9 meses até chegar no litoral, para que fosse levado para a Escócia, para a Inglaterra. O corpo daquele missionário está sepultado na abadia de Westminster. Mas o que me impressiona, meus irmãos, é o amor. É o amor que aquele homem praticou. Era um servo de Deus, imitava a Deus, queria
mostrar o amor que ele recebeu de Cristo Jesus. Esse era o desejo dele, a ponto daquelas pessoas arrancarem o seu coração e plantarem aquele coração, enterrar aquele coração na aldeia. Ele pode ir, mas o coração dele pertence a nós. Eu fico perguntando às vezes lá em casa, assim, vocês iam querer o meu coração plantado aqui no jardim de casa? Não é? Será que os nossos filhos iam querer o coração do pai, da mãe? Será que as igrejas iam querer o nosso coração, pastor? Plantado aqui no quintal da igreja, não é? Meus irmãos, é necessário que a gente repense a nossa vida cristã. Porque o que o Senhor espera de nós são atitudes que realmente sejam atitudes que possam glorificar a Deus e possam abençoar as pessoas. Imitadores de Deus, mas em amor, proclamando esse Evangelho, mas demonstrando o amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário. O Senhor nos abençoe e nos faça refletir. Vamos celebrar a ceia agora. A ceia, meus irmãos, é um momento de renovo, de recomeço. É um momento que nós devemos, olhando para o Senhor Jesus, demonstração de amor tão clara na sua vida, nós possamos também renovar os nossos compromissos na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos. O coral da igreja vai louvar a Deus e com esse cântico ele também nos prepara para participarmos da mesa do Senhor.
aqui para frente, então. Convido os presbíteros da igreja a virem à frente, para servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus nessa hora. Bom, você pode falar, você pode fazer a introdução, a instrução. Né? Você tem microfone? Eu pego aquele ali. Ele ministra, então você ministra, viu? Isso. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, também no versículo 26, a palavra diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Obedecer ao Pai, ser como Pai. Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, nos ensinou que amar é se entregar. Nos ensinou que o amor dá, não requer. Estamos juntos, sentados ao redor da mesa, como irmãos, por causa do nosso primeiro irmão. Todos nós podemos, através da força e da graça que vem dessa mesa, imitar ao Pai, mas somente através da força e da graça que vem do corpo e do sangue de Jesus. Todos aqueles que já foram batizados numa igreja evangélica e estão vivendo a vida cristã nela, são convidados a participar deste momento da ceia do Senhor. Do pão, nós vamos também adorar a Deus com esse hino que está proposto. E nós temos aqui com o presbítero Cícero os elementos que não contêm glúten nem lactose. Então, se alguém precisar de participar da ceia com esse tipo de elemento, pode sinalizar para o Cícero e ele vai até você para entregar esse elemento. Então, recebamos pela fé e participemos da ceia do Senhor, assim cantando o hino proposto. Pode pegar lá.
O Senhor Jesus Cristo, reunido com os seus discípulos, tomou o pão, deu graças e o partiu, como nós fazemos agora. E aquilo que ele disse é válido aqui, para todo aquele que pela fé nisto crê. Que o sacrifício de Cristo é suficiente para que nossos pecados sejam perdoados. Por isso ele nos diz: tomai, comei, este é meu corpo, entregue e partido em vosso favor. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice. E deu aos discípulos também como cálice da nova aliança. Essa aliança que foi feita no sangue de Cristo. Essa aliança não poderia ter sido feita comigo, com você, com cada um de nós, porque com certeza não cumprimos como os nossos primeiros pais não cumpriram a aliança. Mas essa aliança foi feita com o seu Filho. E hoje, através de Cristo, nós somos também abençoados com a aliança estabelecida em Cristo Jesus. E Ele então se torna o nosso mediador, mediador da graça. Podemos sair daqui hoje animados, alegres, não porque simplesmente, desculpe pelo simplesmente, é aniversário da igreja, mas podemos sair daqui entusiasmados, porque a graça de Deus é derramada nos nossos corações. A graça de Deus é suficiente para sustentar a nossa vida, a suficiência de Cristo, a providência de Deus. Nós podemos tomar esse cálice, sentindo o gosto doce da graça de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Aqueles que participaram do pão são convidados agora a participar também do cálice do Senhor. Senhor, a tua igreja se une com fervor. Não é nosso esforço sem tua aprovação, viemos encorajar-te a tua direção.
Senhor Jesus Cristo nos diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Obrigado. Nosso louvor a Deus pela grata oportunidade que Ele nos deu de cultuá-lo, de fazermos isso na comunhão daqueles que Ele tem chamado entre o seu povo. Mais uma vez, Pastor Obed, obrigado pela sua importante presença conosco nesse dia. Que Deus o guarde também para se encontrar os seus da sua casa e da sua igreja em paz. Amém. Quando regressar amanhã para Brasília. E a nossa gratidão a cada pessoa que está aqui hoje nos visitando. Gostaríamos, se fosse possível, que você que nos visita, se pudesse colocar em pé apenas um instante. Gostaríamos de destacar a sua importante presença com a gente. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Por favor, os irmãos que estão ao lado dos nossos visitantes, queiram cumprimentá-los em nosso nome, dando o nosso bem-vindo a eles. Cada um de vocês é bem-vindo. Esperamos vê-los conosco em outras oportunidades também. A igreja tem suas portas abertas para vocês. Antes de irmos embora para casa, vamos passar no nosso salão social e vamos festejar. Temos uma festa preparada para celebrar a bondade, a amizade, o cuidado de Deus conosco. Então, por favor, não vá embora direto. Passe aqui no salão social, vamos comer algo juntos, vamos trocar umas palavras, vamos nos alegrar na companhia e na amizade um com o outro. Eu convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Como todos perceberam, o coral da nossa igreja está com becas novas e nós especialmente queremos agradecer as pessoas que fizeram ofertas para que isso pudesse também se tornar uma realidade. As becas que o coral usava tinham quase 30 anos e então realmente até para os mais insistentes estava na hora de termos becas novas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e porque o Senhor está sempre cuidando de nós. E porque o Senhor não nos deixa só, mas nos oferece um caminho para viver. E Jesus Cristo é o caminho, é o nosso mestre. E neste mundo, ó Deus, de tantas confusões, nós podemos nos firmar com bastante segurança nele. E essa palavra que nos foi trazida hoje à noite pelo mensageiro do Senhor, queremos levá-la, para termos os nossos olhos sempre fixos em Jesus, a revelação perfeita de Deus, que nos ensina a andar nos caminhos de Deus, e andar em amor, como Cristo nos ama. Ó Deus, guarda assim a nossa vida, a nossa história. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Obedes, da sua casa, da sua igreja, e de tudo que o Senhor tem confiado a ele, todo o ministério dele. Lembramos dos missionários da igreja presbiteriana, ó Deus, espalhados por tantos campos mundo afora, suplicando novamente por cada família, que o Senhor envie, ó Deus, a unção do Espírito Santo do Senhor para essas casas, a fim de que eles sejam o tipo de gente que atrai os olhares para que as pessoas queiram saber
o que os faz assim. Que eles possam refletir Jesus Cristo, como nós também. E oramos a Deus, confiados no Teu amor e na Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor vá à nossa frente, abrindo as portas, que hão de glorificá-lo. Que o Senhor esteja ao nosso lado, Pai amado, sendo a nossa companhia constante, nos sustentando nos momentos difíceis. Que o Senhor esteja à nossa retaguarda, nos protegendo dos perigos, dos inimigos. Que o Senhor esteja sobre nós, ministrando a Tua graça em todos os momentos. A graça bendita do Senhor Jesus, Teu Filho amado, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e as bênçãos do Espírito Santo, o consolo, o conforto, sejam derramadas com abundância sobre o Teu povo aqui presente e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Uma bênção gaélica. Que a paz venha sempre sobre ti. Que a paz, como a brisa, envolva a ti. Que a paz aquiete o teu sofrer. Que a paz brilhe como o sol em ti. Que a paz seja ampla como o mar, como o céu, como estrelas a luzir. Brilhe sobre ti e em ti a luz do Senhor Jesus. Profunda paz em ti.
sempre a parte.